Logo depois do grande reconhecimento de Jin Woo, a China demonstra forte interesse por ele. Eles entram em contato com a Associação Coreana, pedindo informações detalhadas sobre suas habilidades de combate, e principalmente sobre o que aconteceu no portal de Rank S no Japão. Como ele conseguiu fechar algo daquele nível sozinho, mesmo sendo Liu Zhigang, o caçador de 7 estrelas mais poderoso da China, o diretor recusa. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Thomas André está cada vez mais curioso para conhecer Jin Woo, mas antes disso, chama Huang para uma conversa direta. Ele não perde tempo, manda Huang não mexer com Jin Woo de jeito nenhum. Thomas sabe o que aconteceu com o irmão de Huang, mas isso não importa agora. É uma ordem, e ele espera que seja cumprida. Para tentar aliviar a situação, oferece ao caçador umas férias em uma de suas ilhas privadas e pergunta se ele vai aceitar essa generosidade. Huang, sem ter muita opção, aceita. Após a conversa, a assistente de Thomas pergunta se ele realmente acha que Huang vai obedecer. Thomas responde, claro que não. Por isso, mande alguém ficar de olho nele. Melhor deixar Huang com raiva do que arriscar vê-lo morto por desafiar alguém como Jin Woo. Nos Estados Unidos, os convidados da festa finalmente começam a chegar. Um deles, ao notar Jin Woo, sente um arrepio. Não é que ele invoque suas sombras. Ele carrega todas com ele o tempo todo. Jin pergunta o que há de errado, mas Jin Woo apenas comenta que alguns caras estavam o encarando. Jinho então pergunta ao segurança por que ele está ali. Meio abatido, ele responde que veio proteger o caçador Jin Woo. Pouco depois, o representante designado para acompanhar Jin Woo aparece. Ele informa que todos os outros convidados, exceto ele, serão levados aos seus quartos e pede que Jin Woo o acompanhe. Já dentro do carro, o representante começa a explicar a situação crítica dos Estados Unidos. Eles estão desesperados para encontrar um substituto à altura do caçador de elite que faleceu recentemente. Jin Woo pergunta se ele mesmo é uma opção. O representante apenas faz que sim com a cabeça. Tentando convencer Jin Woo, começa a relatar o maior desastre da história da humanidade, a batalha contra Kamish, o dragão lendário que destruiu tudo em seu caminho antes de ser derrotado por um grupo de caçadores de rank nacional. Para dar mais peso ao que dizia, ele mostra uma imagem impressionante, uma pedra rúnica de valor inestimável, e logo depois, o esqueleto colossal de um dragão. Ao ver aquilo, Jin Woo pede para o representante voltar à imagem. Sério, se aquele dragão ainda está mesmo lá. O homem confirma, e Jin Woo, sem hesitar, diz que quer vê-lo pessoalmente. O representante explica que precisa primeiro pedir autorização. Na sede americana, a situação é tensa. O representante apresenta o pedido ao diretor, que a princípio se recusa. O esqueleto de Kamish é um símbolo nacional, uma relíquia de proporções inimagináveis. Mas sabendo o quanto os Estados Unidos querem manter uma boa relação com Jin Woo, ele acaba cedendo. Logo, descem vários andares por um elevador até chegarem à câmara selada onde repousa o gigantesco Kamish. Jin Woo se aproxima lentamente e pede para que os dois se afastem. Sozinho diante do dragão morto, Jin Woo estende a mão e diz em voz firme: erga-se. Nada acontece. A extração falha. Ele fecha os olhos por um momento, inspira fundo e diz com mais força: erga-se. Após extrair a sombra de Kamish, toda a estrutura ao redor começa a tremer. O gigantesco dragão se levanta, encara Jin Woo e pergunta se foi ele quem o invocou, chamando-o de Rei dos Mortos, Monarca das Sombras. Todos na sala ficam em choque com a cena. Ao notar os humanos, Kamish começa a repetir: humanos, matar todos os humanos. Enquanto sua voz ecoa, os vidros se estilhaçam e ele parece prestes a atacar. Mas Jin Woo o interrompe, dizendo que não há mais razão para obedecer aos soberanos, que ele nem sequer está mais vivo. Kamish, surpreendentemente, para e se curva diante dele. Jin Woo pergunta se ele serviu ao Rei dos Dragões, e o dragão confirma. Mesmo como sombra, o poder de Kamish é impressionante. Os que assistem à cena mal conseguem acreditar. Aquele que já foi um desastre de nível mundial, agora balança a cauda em obediência. Jin Woo reflete sobre o sistema e imagina quantos outros monarcas ainda devem existir. Mas de repente, a sombra de Kamish começa a desaparecer. Com tristeza na voz, Kamish diz que parece que eles se encontraram tarde demais. Jin Woo clama pelo sistema, mas nada acontece. Kamish confessa sentir inveja dos soldados que podem seguir Jin Woo pelo resto da eternidade e o avisa sobre 4 humanos que conseguiram poderes emprestados. Por fim, diz que mesmo que por pouco tempo, foi uma honra conhecê-lo, meu soberano, e desaparece.
Abalado, Jin-Woo se vira para o diretor, diz que vai arcar com os estragos causados e sai, visivelmente frustrado. De volta ao local onde estava hospedado, o segurança o aborda dizendo que o procurava. Ele pergunta se Jin-Woo encontrou Jinho, pois o jovem saiu logo após receber sua mensagem. Confuso, Jin-Woo pergunta: que mensagem? E o segurança responde que era uma vinda da associação. Nesse momento, o representante da associação chega, afirma que o nome de Jinho nem sequer está na lista de visitantes, e o segurança explica que um membro da guilda Scavenger veio pessoalmente buscá-lo. O representante nega imediatamente, dizendo que a Scavenger não tem autorização para isso. Uma sensação estranha toma conta de Jin-Woo. Ao ligar para a guilda, a secretária promete que irão verificar o mais rápido possível, mas Jin-Woo já desapareceu. Enquanto corre, Jin-Woo se culpa por ter sido descuidado. Ele nunca imaginou que Jinho corria perigo, já que sempre estava ao seu lado. Mas agora, se algo como aquilo acontecer de novo, ele invoca todas as suas sombras e ordena: encontrem ele. Enquanto isso, Thomas André chega ao local onde Huang estava. Todos os seguranças estão desacordados. Ele percebe que Huang passou de todos os limites e ordena que encontrem Jin-Woo antes que ele encontre Huang, custe o que custar. Jin-Woo, com sangue nos olhos, varria a cidade de ponta a ponta, determinado a encontrar Jinho. A cada rua percorrida, ele ficava com mais ódio. Será que eles tinham saído da cidade? Aos poucos, as peças começavam a se encaixar na sua cabeça. Jinho não tinha ido por vontade própria. Ele havia sido levado à força. E pior, por um caçador da guilda Scavenger, alguém de rank acima do D. A raiva o consumia por dentro. Não demorou muito para Jin-Woo chegar até Huang, tudo por causa da ligação com o irmão dele. E naquele momento, ele não se arrependeu nem por um segundo do que fez com aquele cara. Se havia alguém que merecia, era ele. O que realmente pesava era outra coisa: não ter deixado uma sombra com Jinho. Se algo acontecesse com seu amigo, essa culpa, ele sabia, seria difícil de suportar. Na guilda Scavenger, Thomas estava inquieto. Sabia que Huang tinha ultrapassado todos os limites, mas mesmo ele estando errado, Thomas ainda teria que ficar ao lado dele. Sem perder tempo, ligou para a secretária e perguntou se havia alguma novidade. Ela respondeu que conseguiu informações. Huang havia saído 3 vezes naquele mês. Thomas agradeceu e disse que estava a caminho, mas perguntou como ela tinha conseguido aquilo. A secretária explicou que, se não encontrassem Huang logo, você e Jin-Woo poderiam acabar lutando, e a Associação Americana queria evitar isso a qualquer custo. Eles estavam movendo céus e terra para encontrar Jin-Woo. Enquanto isso, no meio do nada, numa velha fábrica abandonada, Jinho estava preso, espancado e mal conseguindo se manter consciente. Huang estava lá também. Segundo ele, Thomas André só havia dito para não tocarem em Jin-Woo, mas nada sobre os amigos dele. Huang queria respostas. Queria saber exatamente o que aconteceu na dungeon onde seu irmão morreu. E queria ouvir isso da boca de Jinho. Ele deu um soco em Jinho e o forçou a acordar. Depois bateu a cabeça dele na parede, ameaçando: se cooperasse, um curandeiro o trataria. Se não, seria torturado até a morte. A fábrica onde estavam estava abandonada há mais de 5 anos. Ninguém os encontraria ali, por mais que ele gritasse. Quase sem forças, Jinho respondeu: vai pro inferno. Huang o jogou contra a parede mais uma vez. Seus subordinados começaram a dizer que não queriam se envolver em um assassinato, mas Huang estava decidido. O interrogatório ia começar. Foi então que uma sombra vermelha apareceu do nada. Huang viu e foi a enfrentar. Quando ia desferir um soco, foi surpreendido. Na casa de Jin-Woo, sua mãe se perguntava o que ele estaria fazendo. Enquanto isso, Beru observava em silêncio e pensava que, se Jin-Woo estivesse com algum problema, então o mundo inteiro já estaria condenado. Mas de repente, Beru sente uma energia estranha, algo diferente vindo de seu mestre. Era raiva. Jin-Woo estava furioso. Enquanto isso, Thomas, já sentindo a pressão da energia no ar, pulou do carro. Ele sabia, tinha começado. Gritou para os outros seguirem rápido. Não podiam perder nenhum segundo. De volta à fábrica, Huang foi atingido por um soco tão poderoso que o jogou longe. Jin-Woo havia chegado. Seus olhos brilhavam com ódio. Ele não estava só bravo. Ele estava putaço, puto pra caralho. Jin-Woo corre até seu amigo, desesperado ao vê-lo à beira da morte. Ele tenta usar uma poção de cura, mas ela não surte efeito. Jinho estava fraco demais. Consumido pela raiva, Jin-Woo encara os inimigos e exige, com os olhos cheios de ódio, que se algum deles for um healer, que cure Jinho imediatamente. Eles dizem que não falam coreano. Huang comenta que é a primeira vez que estão se encontrando. Jin-Woo o ignora completamente. Repete o pedido com ainda mais ódio. Um deles hesita. Diz que precisa pedir permissão ao chefe, mas antes
antes que termine a frase, sua cara já está esmagada no chão. Sem perder tempo, Jin-Woo se vira para o próximo e faz a mesma pergunta. A resposta vem com medo. Ele também não pode ajudar. O resultado? Mais um inimigo completamente esmagado. Nesse momento, Hwang começa a questionar se foi mesmo Jin-Woo quem matou seu irmão. Jinho, mesmo sem forças, tenta avisar quem Hwang é. Jin-Woo apenas pede que ele não se esforce e então encara Hwang de frente. Quando o inimigo se aproxima, Jin-Woo apenas diz que ele pode perguntar ao próprio irmão quando chegar no inferno. Hwang explode de ódio e tenta acertar um soco, mas Jin-Woo desvia e revida com uma força monstruosa, arremessando o inimigo para o outro lado da fábrica. Ele o alcança num piscar de olhos, o derruba com o rosto no chão e começa a esmagar sua cabeça repetidamente contra o concreto. O chão treme com cada impacto. Nesse instante, Thomas André aparece e ordena que Jin-Woo pare. Diz que se ele for embora agora, vai deixar tudo passar. Mas Jin-Woo o encara e responde que não tem intenção nenhuma de sair. Thomas ameaça pará-lo à força. Jin-Woo apenas o desafia, que tente. É aí que Hwang sorri, vendo seu plano se concretizar. Fazer Jin-Woo lutar contra Thomas André. Thomas pergunta se Jin-Woo sabe quem ele é. A resposta vem cheia de desprezo. Ele não dá a mínima para quem caralhos Thomas seja. A guilda Scavenger chega, pronta para apoiar seu líder. Jin-Woo, sem desviar a atenção, ordena que Igris e Kaisel levem Jinho ao hospital e garantam que ele não morra. O ar fica pesado. O confronto entre Jin-Woo e a poderosa guilda Scavenger está prestes a começar. Thomas exige que Jin-Woo se ajoelhe para ser perdoado, mas Jin-Woo o responde à altura. Irritado, Thomas ativa seus poderes e fortalece seu exército. Jin-Woo responde invocando e reforçando suas sombras. A batalha começa com força total, luz contra a escuridão, Jin-Woo contra Scavenger.